Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, a gente está chegando a mais uma reta final de mais um bimestre e segue aí mais uma aula. E sempre lembrando vocês, assistam com bastante atenção, anotem no caderno de vocês os pontos que vocês acham mais importantes, a parte que está escrita no vídeo, é bom vocês terem anotado no caderno de vocês. Façam os exercícios e, em caso de dúvidas, não deixe de me procurar. Acompanhem as aulas pelo WhatsApp. E é isso, então vamos ao vídeo de hoje. Brasil Colônia, Economia e Sociedade, capítulo 22. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre esse período do Brasil Colônia, pensando como foi a economia e como era a sociedade desse período. Bom, nós vimos que num primeiro momento o grande produto que dava lucro no Brasil para Portugal era o pau-brasil. Nós vimos também que ele foi extremamente explorado e praticamente veio à extinção. E aí, um outro produto vai substituir, em termos de lucro, o pau-brasil, que é o açúcar. A partir de agora, o período colonial, o seu grande carro forte vai ser a produção de açúcar. E como é que acontecia essa produção de açúcar? Era plantada a cana de açúcar, e aí ela era preparada, ou seja, ela era colhida, lavada, depois ela ia ser moída, e aí depois de moída, aquele caldo ia ser separado. E aí o que se podia fazer com esse caldo? Botar ele para secar e se transformar em açúcar, que naquela época não era o açúcar de hoje em dia, o açúcar branco, e sim o açúcar mascavo, aquele mais escurinho. Além do açúcar, poderia ser feito também a rapadura, que é um doce, e poderia ser feito uma espécie de mel, que é o melaço. Bom, então aqui a gente tem nessa imagem a foto do melaço. No meio é o açúcar mascavo, que ele é mais escurinho, e no final a gente tem a rapadura. Bom, aonde era plantado o açúcar? Nos canaviais, a cana-de-açúcar era plantada em canaviais e em fazendas que eram chamadas de engenho. Então, para plantar a cana-de-açúcar, ela precisava de um grande espaço. Então, eram grandes fazendas. E como que era dividida essas fazendas? Então, aqui a gente tem essa imagem, um exemplo de como era uma fazenda de engenho de açúcar. Então, a gente tem aqui na região número 1, a Casa Grande. Era o lugar onde morava o dono da fazenda e toda a sua família. Então ali morava o senhor de engenho, que era muito poderoso, era uma pessoa muito rica, que tinha um controle não só da sua fazenda, mas como da região em volta. Então, na Casa Grande morava o dono da fazenda e toda a sua família. Depois nós temos essa capelinha, era uma sociedade muito religiosa também, a religião estava muito presente, a religião católica. Então toda a fazenda, todo engenho tinha uma capelinha. Tínhamos também a senzala, essa área aí grande é a senzala, que era onde os escravos dormiam. O moinho, a moenda, que era ali onde a cana ia ser moída. Depois ela era colocada na fornalha. O caldo era cozido e depois era purgado, era botado para descansar. Temos também a roça, e essa roça não é a roça dos escravos não, tá? É a roça onde era produzido o alimento para a casa grande. Tinha também a moradia dos trabalhadores, e aí não são os escravos, são os trabalhadores livres que moravam ali. O canavial, lugar ali ao fundo onde se plantava a cana. Aí sim, a roça dos escravos, que aí sim, ali era plantado os alimentos para os escravos. E aí a gente tem o perfil de uma fazenda de engenho. Mão de obra, quem é que trabalhava no engenho de açúcar? Alguns indígenas, mas a grande maioria dos trabalhadores eram os escravos negros, africanos, e homens livres especialistas. Alguns trabalhos que precisavam de gente com técnica, com conhecimento, aí sim usava os homens livres, mas a grande maioria
eram dos escravos. Então aqui a gente tem a fase de moer a cana-de-açúcar, outra fase de moer a cana-de-açúcar, só para vocês terem uma ideia de como era esse trabalho. Bom, como é que essa sociedade estava dividida? No topo, os mais importantes eram a aristocracia, que eram os senhores de engenho e a sua família. Abaixo estavam os homens livres, pequenos senhores de terra, que não tinha engenho, que não tinha plantação de produção de açúcar, carpinteiros, ferreiros, capatazes, comerciantes, pessoas livres, e a base dessa sociedade eram os escravos. Bom, era uma sociedade patriarcal, ou seja, quem mandava era o pai, era o homem, e todos são subordinados ao senhor de engenho. Os escravos, os empregados, tanto livres quanto os escravos, as mulheres. Então, esse senhor de engenho ele tinha todo o poder. Qual era o perfil do homem bom daquela época? Você pensar um homem de família, a gente de bem daquela época. Tinha que ser homem, não pode ser mulher, branco, católico, nascido na vila e dono de terras e dono de escravos. Então, esse é o ideal de homem, de pessoa bem-sucedida daquela época. Homem, branco, católico, nascido na vila, dono de terras e dono de escravos. Havia a presença de jesuítas, que reuniam os índios em aldeias, chamadas aldeamentos, e ensinavam a religião católica. Os jesuítas eram contra a escravização dos índios e justificavam a escravidão negra a partir da Bíblia. Diziam que os negros eram seres inferiores, segundo a Bíblia, eles conseguiam justificar através da Bíblia, e mereciam a escravidão para se purificar dos seus pecados. E havia um padre jesuíta, Manuel da Nóbrega, que dizia que os índios eram como papel em branco, na qual você podia escrever à vontade. Então, ele é um ser ingênuo, eu posso fazer o que quiser com esse indígena. Já o negro, eu tenho que escravizar. Bom, vocês vão fazer agora os exercícios do livro, páginas 51, 52 e 53. Vocês vão fazer os conceituais, apenas o número 1 e o número 2. E os contextualizados 7, 9 e 10. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Façam os exercícios agora que foram indicados no vídeo. E eu espero vocês na próxima. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.